Olá, pessoal, boa noite para todo mundo que está chegando aqui no Mais Que Autismo, nosso podcast, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você ainda não me conhece, eu sou Kelly Varela, sou arte educadora, produtora de conteúdo, escritora do Mágicas de Mãe e também do Mais Que Autismo. Aqui a gente fala sobre assuntos da neurodivergência e também assuntos ligados ali ao desenvolvimento infantil como um todo. Então, primeira coisa que eu vou pedir para você é compartilha esse vídeo, dá um like nele e se inscreve no canal, que é uma forma de você nos ajudar, né, a continuar produzindo conteúdo aqui para falar de tantos assuntos que são tão necessários ali na vida das famílias. Hoje a gente vai falar de um assunto que é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, que é sobre comportamentos inadequados. O que é um comportamento inadequado? Como que eu identifico? Como que eu tenho que lidar com estes comportamentos da minha criança? Seja eu pai, professor, ou ali um terapeuta que trabalha, né, com a criança. Então, para isso, eu chamei a Fernanda, que é a psicofer, né? Fer Fer Martins. Martins. E então, primeira coisa, Fer, obrigada por ter aceito vir aqui para estar compartilhando com a gente seu conhecimento aí sobre o assunto. Eu que agradeço o convite, Kelly. Fiquei muito feliz e me senti muito importante por você ter me escolhido, ter confiado, no meu conteúdo, no meu trabalho e por ter me achado ali no Instagram e ter gostado de tudo. Então, uma das coisas que primeiro me chamou a atenção ali, Fer, é já a pergunta, né? A pergunta não, o seu slogan ali no Instagram, que é tipo, como identificar os comportamentos inadequados do seu filho para diminuir o estresse, uma coisa assim, né? Isso, aham, menos estresse no dia a dia. Exatamente. Uhum. Porque é realmente um assunto que traz impactos, assim, para a vida da criança e de quem tá em volta dela, né? Com certeza. É muito difícil para os pais saberem agir corretamente diante de um comportamento inadequado dos seus filhos. E isso é muito importante para a criação deles e para ter uma vida saudável, né? Então, comportamento inadequado é bem complicado quando você não sabe agir corretamente. Então vamos começar ali bem pelo básico. O que que seria um comportamento inadequado? O que que a gente enquadra como comportamentos inadequados? Então, vamos falar assim, o que que são eles, depois a gente vai esmiuçando cada um, né? Tá. Então vamos lá. O comportamento inadequado em si, ele é aquele comportamento que ele blinda a aprendizagem da criança. Então, ele impede com que a criança evolua. E ele traz prejuízos na vida social da criança e na vida familiar, no contexto familiar, tá? Então, se a gente permite com que a criança faça tudo o que ela quer, a gente evita, deixa de fazer redes neuronais no cérebro da criança. Ou seja, a criança ela aprende através das sinapses no cérebro e essas redes neuronais. Então, isto impede o comportamento inadequado, impede com que ela faça essas redes neuronais, porque os pais deixam ela fazer tudo o que ela quer. E aí o deixar fazer tudo o que ela quer. Vamos lá também pra gente entender. É, vamos começar esmiuçando ali. Birras, né? Então, assim, Uhum, é um comportamento inadequado. O uhum, que total. é uma birra? Vamos lá. A birra é quando a criança ela quer algo, tá? Então ela tem o objetivo dela é conseguir algo e é destinado a uma única pessoa. Ela destina a atenção a uma única pessoa. Então vamos dar o exemplo tradicional do mercado, né? A criança vai no mercado e ela quer um chocolate. Então ela tem um objetivo destinado a querer o chocolate. E ela se joga no chão, faz toda aquela birra, com o objetivo de chamar a atenção da mãe. Ela destina a atenção para a mãe. Isto é birra. Ela está fazendo aquele comportamento inadequado com o objetivo de conseguir algo. Então, ela precisa de uma plateia, por exemplo. Isto. Ela precisa de uma plateia. Porque a birra, ela não vai acontecer, por exemplo, tá sozinha lá, a criança tá sozinha no quarto e vai fazer uma birra. Não, Não. não, não. Porque ela precisa de uma pessoa para chamar atenção e o objetivo dela é querer algo. Então, isto é birra. E esse querer algo também pode ser material, mas também pode não ser só material, né? Exatamente, pode ser qualquer coisa. O objetivo é chamar a atenção de uma pessoa e querer algo. Esse é o objetivo.
E daí entra assim, como agir nesse comportamento, né? Como agir diante de uma birra. Isso é muito importante que entra nesses comportamentos inadequados, né? O manejo. Então, esse manejo para os pais, eu vejo que é muito difícil, né? Principalmente se você é ali pai de primeira viagem, tá, não sabe como agir. É, então, assim, fui no mercado, meu filho quer um iogurte. Hum, E eu digo, não, hoje não vai ter um iogurte. E aí a criança se joga no chão, isso. e aí forma-se a plateia, porque sempre tem a plateia, né? Aham, aham, aham. E a E mãe vai lá e não, então pega o iogurte para parar, né, de ser o centro das atenções e dá isso. para a criança. Pronto. Acabou com tudo. Reforçou total o comportamento da criança. O que eu sempre indico? Principalmente, nós estamos falando de crianças autistas, né? Então, sempre antecipar. Isso é muito bom para criança autista, tá? Então, criança gosta de previsibilidade. Então, assim, filho, nós estamos indo no mercado, nós vamos comprar isso, isso, isso. Eu não vou comprar bala. Ok? Entendido? É só coisas de casa. Combinado? Ok. Foi no mercado, o teu filho quer bala, pegou bala. Não, nós combinamos. Ok. Vem a birra. Ele vai tentar. Então, ele vai fazer a birra. O que que, o que que eu oriento? É, existe um momento correto de acolher numa birra, tá? Ele se jogou no chão, chorou. O que que a tendência dos pais fazerem? É muito difícil para os pais aguentarem o choro do filho. E daí o que que eles fazem? Filho, ó, eu não vou te dar bala, mas eu te dou isso daqui, eu te dou aquilo ali. Filho, olha não sei o quê. Filho, fica oferecendo outras coisas. Isso é pior, vai intensificar esta birra. Por quê? O que que a criança quer? Ela está fazendo aquilo para conseguir a tua atenção. O fato de você oferecer outras coisas para ela, por mais que não seja bala, você já está dando atenção para o seu filho. E isso vai piorar o comportamento. Então, o que que acontece? Isso é uma frustração. Você disse o não, a criança se frustrou. Ela tem que aprender a lidar com essa frustração. Como que ela vai aprender? Passando por isso. Então, você vai ficar ali ao lado dela, apenas em pé, não vai olhar para ela, porque você não pode dar atenção para ela, mas a tua presença vai dizer o seguinte: eu estou aqui, vou passar confiança para você. A hora que você parar de chorar, a hora que você falar comigo, agir corretamente, aí sim eu vou te acolher. Aí eu te dou colo, aí a gente pode conversar, enfim. Mas enquanto você estiver chorando, eu não tenho como acolher. Ele tem que E, aprender a lidar com essa frustração. e aí eu aprender a lidar com a frustração também não é você criando ali para a criança, por exemplo, ah, a criança está chorando. E geralmente para o adulto, o choro irrita, né? Irrita. Então, assim, e aí o adulto perde a paciência muitas vezes. Então ele Uhum, grita, ou ele xinga a criança, ou ele vem com essas frases de, ah, engole o choro, fica uhum, quieto, porque menino não chora. Tem muito homem daqui, né? E tem uhum, gente que usa uhum, isso. uhum, uhum, Ou também diz, né? Ah, é porque você é uma criança tão feia, porque você fica chorando. Sabe, tipo, coisas que uhum, vão uhum, uhum. trazendo. Você não tá ajudando, né? Exatamente. Isso daí você só está colocando a criança cada vez mais para baixo e gerando desconfiança. Ela não vai confiar no potencial dela. Você está deixando o teu filho cada vez mais inseguro das coisas. Isso vai refletir no futuro. Então, vai refletir isso até em questão de relacionamento. Vai ser uma pessoa submissa, não vai acreditar no teu potencial, no potencial dela. Então, tudo que ela falar, tudo que ela agir, vai ser aquela pessoa: será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? Afinal de contas, eu cresci ouvindo do meu pai e da minha mãe que eu não sei, que eu não posso, que eu sou feio, que só coisas ruins. Então, como que essa criança não, como que esse adulto vai ser um adulto confiante de si? Impossível. Então, isto não se fala para uma criança. E tudo que a gente ensina para a criança até os 6, 7 anos é o que ele vai ser no futuro, é o que ele vai ser de adulto. Essa fase é muito importante. É onde está se criando a personalidade do seu filho. É onde é o conhecimento total é até os 6 anos. Então, é muito importante nessa fase tudo que a gente fala. Alterar o tom de voz, gritar. A criança vai te obedecer porque ela está com medo. Não porque você moldou o comportamento dela.
Então, isso é muito importante. Gritar é diferente de você falar com firmeza. Isso é Uhum. muito importante a gente saber distinguir essas coisas, né? Então, o gritar, bater, enfim, isso é punição. Isso a gente não trabalha, porque a criança só vai obedecer diante do agressor, diante de você que está berrando, está gritando e que está batendo. Agora, ela não vai obedecer, nos outros locais. Então, ela não vai generalizar, porque você não moldou esse comportamento dela. Você não ensinou ela a agir corretamente. E acho até interessante a gente falar, né, que a gente tá falando bastante aqui de moldar o comportamento, de recompensa. Então, falar, até a tua formação tem o Denver, né, Fer? Isso. Então, e falar um pouquinho do que é a análise do comportamento ali, né, pra gente Uhum. entender que eh, tudo tem o Um porquê porquê. que acontece aquele comportamento, e aí Isso. pode ser que o que você faz depois que o comportamento acontece, faça com que esse comportamento fique se repetindo várias vezes, né? Com Ou piorando certeza. ainda, né? Com certeza. Então, essa é uma análise funcional que, que tem que ser feito, tá? Então, o que que é uma análise funcional? Isso até é legal explicar para os pais para fazer em casa, né? Então, o filho teve um comportamento inadequado, tá? O que que é análise funcional? Por que é que ele teve aquele comportamento? O que que aconteceu? O que desencadeou aquele comportamento inadequado? Aí, teve o comportamento inadequado. E depois, como foi que você agiu? Então, dependendo da maneira como você agiu, você está reforçando esse comportamento inadequado. Então, vamos lá no exemplo. A criança teve a birra, se jogou no chão, tá? Por que que ela se jogou no chão? Por que que ela fez a birra? Porque ela queria um doce, ok? O que que você fez depois do comportamento inadequado da birra? Eu fui lá e dei o doce. O que que aconteceu? Ela entendeu que se ela se jogar no chão, ela vai ganhar o doce. Então, você está reforçando esse comportamento inadequado da criança. Isso é muito importante fazer essa análise. Então, assim, a criança tem comportamento inadequado, pode ser por fuga de demanda, pode ser para chamar atenção, pode ser por uma frustração. Então, a gente tem que entender o porquê é que essa criança está tendo esse comportamento. Isso é muito importante. E a gente vê muito comum também birras acontecendo por conta também de situações que os pais acabam levando a criança a ter. O que eu quero falar assim, por exemplo? A criança tá super cansada, tá com sono, e aí o pai pega aquela criança e leva, sei lá, pra uma festa no horário que a criança já ia estar dormindo. Isso também interfere, né? Muito. Aí, assim, eu vou ser bem sincera, nesse momento não queira mudar o comportamento, porque é algo fisiológico, Uhum. né? Então você não vai conseguir. Por que que você não vai conseguir? Vamos pensar nós adultos, tá? Quando a gente está com sono, tá? E a gente está num local. O sono por si só deixa irritada. Nós adultos já é difícil a gente conseguir controlar a nossa emoção por algo fisiológico. Você imagina uma criança, ela não tem esse controle. Então, assim, não queira exigir o que uma criança não consegue te dar, por questão de amadurecimento. Uhum. Então, isso é muito importante saber também, né? Eu acho que às vezes o adulto também se colocar no lugar, né, da criança, assim. Se você Isto. é obrigado a fazer algo que, claro, às vezes você tem que fazer naquele horário, e não tem quem deixar a criança, vai fazer, né? Uhum. Mas Mas daí você tem assim, que saber que. mas já tem que combinar também com a criança antes e estar Exato. preparado que às vezes aquilo pode acontecer, né? Exatamente, exatamente. Porque eu vejo muito a frustração, às vezes, vem motivada por algo que tá além da criança, Uhum, uhum, né? uhum. E outra questão daí, a gente tava falando de frustração, é que muitas vezes também eu vejo que existe o pai e a mãe que não sabem ver a criança frustrada. Que não tem paciência, né, pra essa frustração e o que vem, né? Que vem o choro, às vezes vem o Exatamente. grito, às vezes Isso. vem a E, irritabilidade. e, e uma coisa que a gente tem que ter em mente, assim, Kelly, e eu sempre falo para os pais, não tem como a gente ensinar a criança a lidar com frustração sem choro. Os pais não conseguem ver a criança chorar, não conseguem ver o filho chorar. Eles se sentem tão mal, eles parecem, e eu escuto muito lá na clínica, de mães dizendo assim: eu não consigo ver meu filho chorar, ele está sofrendo. Não, ele não está sofrendo, ele está aprendendo a lidar com esse sentimento. E assim,
ele tem que aprender a lidar, obviamente, você vai estar ali ao lado dele, como eu falei, no momento de frustração, você não vai pegar teu filho no colo, no momento da birra, você não vai pegar teu filho no colo. Ele tem que aprender a lidar com aquilo. Depois que ele se acalmou, abaixou um pouco o choro, diminuiu um pouco, aí sim, aí você pode acolher ele, pode, conversar sobre isso que aconteceu. Agora, no momento que está se jogando no chão, você tentar acolher e oferecer outras coisas, só vai piorar o comportamento. E acho que daí, nesse momento que você tem essa brecha para conversar com a criança, né? É, é bem importante que a gente lembre de que a criança não é a criança. Ah, você é horrível. Aquilo que a gente falou quase Uhum, agora, né? Você não gosto de você porque você fez isso. Não, eu não gosto da sua atitude. E o que que você fazer a criança refletir sobre aquilo também, né? exatamente. E Como que para que aí ela reflita e aí sim ela possa mudar o comportamento dela, né? então, isso daí, eu gosto muito de trabalhar essa questão dos sentimentos, de se colocar no lugar do outro. Eu acho que Até isso a gente antes estava conversando, né, Fer? Daí você falou do aham. exemplo do seu filho, né? Que você falou que gosta de. Acho que esse E exemplo é legal dar de novo. isto, eu gosto de fazer, ele se colocar muito no meu lugar, né. Então como que eu faço isso? Eu chego para ele e eu falo para ele: Lucas, olha só, se você, pedisse algo para mim, e eu falasse não para você, tá, você falasse não, e eu me jogasse no chão e ficava esperneando e batendo, não sei o quê, não sei o quê. Como que você ia se sentir me vendo fazer isto? Aí o que que acontece? Ele para pensar no sentimento. Ele pensa, eu faço o exercício dele parar. Aí ele olha e fala assim: eu ia me sentir triste. Eu falei: pois é assim que eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo triste porque você se jogou no chão, você fez birra e eu estou me sentindo triste. Então, isso é muito importante. É diferente de eu chegar para ele e nomear, já chegar nomeando para ele, falar assim: filho, eu tô triste, você também ia ficar triste se eu fizesse isso, isso, isso. Você tá vendo que eu tô já nomeando para ele? Você vai ficar triste. Tá, tá, tá. Não, não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer ele parar e pensar. Então, como que eu vou fazer isso? Não é eu falando para ele, e se eu fizesse igual? Não. Eu tenho que falar para ele exatamente a cena. E se eu me jogasse no chão, fizesse isso, exatamente a cena. Como que você iria se sentir? A palavra que eu jogar para ele, fizer a pergunta, você se sentir, isso é muito importante. Aí ele vai parar e vai pensar. E até porque a gente tem que lembrar, a gente tá falando do público autista, né? Que Uhum, precisa muito que as coisas sejam muito claras. Porque isso eu vejo de um modo geral com as crianças típicas ou atípicas, né? Que o que acontece? Muitas vezes a gente não é claro com as crianças. uhum. A gente deduz que eles já sabem, já sabe. E aí a gente só depois que a coisa acontece é que a gente vem falar, mas você não sabia que você tinha que fazer isso? Eu não te falei. Não, mas às vezes você não falou. E para criança autista é mais séria essa questão ainda. Exatamente. Eles não sabem coisas básicas, assim, eles não sabem. É é coisa assim e tudo, assim, que você fala de palavra diferente, sempre pergunte para o teu filho: "Você sabe o que é isso? Você sabe o Uhum. que significa?". Então, a gente costuma deduzir, assim, né, essas coisas de que a gente parte do princípio que ele já sabe o que é. E não é assim, criança autista não é. A gente tem que ensinar tudo, absolutamente tudo para eles. É totalmente diferente de uma criança típica. Até porque, principalmente quando envolve coisas de duplo sentido, também eu fico pensando, né? Porque às vezes você fala uma coisa de duplo sentido e a criança não vai, ela pode entender pelos dois lados, Deixa eu te dar ou. um exemplo de algo assim, foi muito engraçado. Eu não sei o que que a gente estava conversando em casa, tal, e daí eu falei assim, que o adulto não pode tirar o olho da criança quando está na piscina. E o Uhum. meu filho faz natação. Aí ele chegou no dia da natação, ele não queria ir. Eu falei: "Filho, por que que você não quer ir na natação?" Falou assim: "Eu tenho medo que minha professora tire meu olho". Aí eu falei: "Não, filho, olha só". Aí eu expliquei para ele o que que significa.
Então, assim, eles levam tudo ao pé da letra. É algo assim que a gente tem que tomar muito cuidado que fala perto deles, né. Então, eu tenho um texto que eu escrevi que fala justamente disso, que as palavras para uma criança, ela não tem maturidade também para entender os sentidos e para entender que às vezes aquilo é, é diferente do que realmente você quer falar, né? Então, assim, Uhum, o adulto, se eu te falar alguma coisa, você já tem essa maturidade. E olha que às vezes, por adulto autista, também não vai ter, né? uhum. Mas já tem um certo conhecimento do que aquilo pode significar. E quando você fala isso para uma criança, ela pode levar muito ao pé da letra e aquilo pode causar muitas questões aí emocionais Com depois. certeza, com certeza. Por isso que a gente não pode partir do princípio que eles sabem tudo que a gente está falando. A gente sempre tem que questionar eles. Você entendeu? Você sabe o que significa isso? Isso é muito importante. Sabe que aí no autismo também é bem difícil de a gente entender o que que é uma birra, principalmente quando a gente está começando ali no autismo, e o que é uma crise, Uhum, né? perfeito. Então, o que é uma crise? Vamos lá. A crise, ela desencadeia por questões sensoriais, por exemplo, muita luz no ambiente, muito estímulo, muito som, ou até às vezes por inflexibilidade cognitiva. Por exemplo, aquela situação que você está em casa cozinhando, o teu filho está lá brincando e de repente ele começa a chorar, começa a se bater, fica bravo, tal, tal, tal. E você fala: "Meu, mas do nada ele começou". Não, não é do nada. Foi provavelmente uma inflexibilidade cognitiva. O que que é isso? Ele estava com o brinquedo e ele foi encaixar uma peça, não aconteceu do jeito que ele queria, não encaixou do jeito que ele queria e precisa ser encaixado daquele jeito ou naquela ordem. O que que aconteceu? Uma inflexibilidade cognitiva. E nisso ele entrou numa crise. Então, isto é crise, é quando não tem, uma pessoa para ele chamar atenção, quando não tem um objetivo, que ele quer algo, ele está, se jogando no chão porque ele quer algo. É por questões realmente de autismo, inflexibilidade cognitiva, sensorial, muitos estímulos, então é totalmente diferente de uma birra. E isso é muito importante os pais identificarem, por quê? Principalmente quando eles recém recebem o diagnóstico, sempre vem uma questão assim, até então os pais estavam lidando com seu filho de uma maneira. Veio o diagnóstico, agora eles acabam dando tudo para o filho. Chorou, eles dão. Por quê? Porque é o autismo, porque é do autismo. Não. A criança autista também tem que colocar limite. Então, assim, birra é birra, crise é totalmente diferente. É isso de. E eu vejo que não é só para o autismo, qualquer questão que fuja um pouco da que a gente está acostumado, assim, os pais muitas vezes não sabem como lidar, né? Então eu fico, ai, mas ele é autista, ou tadinho, ele tá. Crianças que têm questões de saúde, né? Não, mas ele passou por tanta coisa na vida, Uhum. então eu tenho que. Não, mas a criança precisa dos limites. Exato. Porque eu vejo que a criança fica muito perdida quando ela também não tem limite nenhum. E se sabe assim, ó, Parece que ela tá Kelly, pedindo, né? exatamente. Kelly, como que a criança se sente amada? Quando alguém. Através do limite. Exato. Você sabe por quê? Olha só, se você coloca um prato de comida na frente do teu filho e você sai, tá? E deixa ele comer sozinho. E ele não come. Aí ele levanta e sai. E você não tenta, você não exige, você simplesmente abandona, tá? Ele vai se sentir importante? Não. O que que ele vai se sentir? Nossa, minha mãe nem veio falar comigo, minha mãe não forçou, minha mãe não tentou, a minha mãe não se importou comigo. É diferente de você colocar um prato na frente do seu filho e você trabalhar esse limite com ele, que ele precisa comer, que depois, se ele quiser assistir televisão, ele vai assistir, mas primeiro ele precisa comer. Você estar presente com ele, você demonstrar que você se preocupa com ele. Isto é dar limite e é a criança se sentir amada e importante. É através do limite. Isso é muito importante. E o que que acontece com os pais, muitas das vezes? Isso eu vejo lá na clínica e às vezes eu pergunto para os pais, o que que você sente quando você olha para o seu filho
E muitos deles respondem: "Eu sinto dó". Esse é o pior sentimento. A gente não pode ter dó pelo nosso filho, pela condição dele, bem pelo contrário. Você tendo dó do seu filho, você não vai ajudar ele a evoluir em nada. Então, assim, a gente tem que acreditar no potencial dele. A gente tem que ajudar, a gente tem que não adianta você ter dó, não adianta você ir para o fim do poço. Você só vai piorar a situação dele. Eu vejo também que muitas vezes, não é nem o pai e a mãe que acabam estragando, né, que a gente vai vamos Uhum. falar assim, estragando a criança. Eu vejo muito a interferência externa também, ali de uma avó, de um Sim. vô, né, que é muito próximo e tal. "Ai não, mas deixa ele comer só hoje ele comeu o docinho", ou "Deixa ele Uhum. ganhar o picolé que ele quer, tadinho da criança". Tem uma Uhum. situação que, uma vez eu fui no mercado, era pequenininho, assim, meu filho, e aí ele queria, acho que era um iogurte, assim. E eu falei: "Não, hoje eu não vou dar iogurte". E aí ele se pegou e se jogou no chão. Ele teve uma época que estava com isso, se jogar no chão e tal. E eu falei: "Não vou te dar". E continuei pagando as compras que eu já tinha feito. E aí veio um senhor assim: "Ai, mas eu pago pra ele, moça, porque senão ele vai ficar com vontade". E daí eu falei: "Não, moço, não tem nada a ver, né. Não é questão do Por favor, dinheiro". deixa eu educar meu filho. Porque daí, né, "Ai, vai tacar as bichas, vai não sei o quê", É. tipo, porque Uhum. fica nisso de principalmente quando se refere à comida, né, parece que daí Uhum. as pessoas têm muita É, pena mesmo, né. exatamente, ainda mais comida, né. Mas interfere nessa coisa Total. da autoridade do pai e da E mãe e mesmo. e outra, o que eu digo, assim, a criança autista, né, eles levam como eles levam tudo ao pé da letra, e eles têm toda uma rotina, enfim, se você sai um pouco um dia que você cede, ele leva aquilo como correto. E daí é difícil você voltar atrás, é difícil você mudar esse comportamento. Então, assim, a gente entende que vô e vó gostam de mimar, gostam a gente entende isso. Só que para criança autista, isso é diferente. Por quê? A criança típica, ela sabe que chegando em casa vai voltar às regras. Ela tem essa consciência. E assim, 1 ou 2 dias, ok, ela consegue voltar. Agora, a criança autista não. A criança autista, ela não consegue entender que na casa do vô e da vó tem doce, enfim. E na casa do pai e da mãe tem regras. Para ele, para criança autista, isso é padrão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e orientar esses avós, principalmente, né, sobre isso. Digo avós e até mesmo agora vamos entrar até em assunto de pais que são separados, né. Que aí Isso. na casa da mãe geralmente é a mãe que fica mais tempo, geralmente, não é uma regra, tá gente, mas na maioria dos casos é a mãe que fica Isso. cuidando da criança ali. Os pais pegam geralmente ou cada semana ou a cada 15 Uhum. dias, quando não tem guarda compartilhada ali. E aí quando eu ouço muitos relatos, tá. Quando a criança volta muito difícil, fazendo muita birra, e aí é birra, não é crise, mesmo porque quer fazer tal coisa, e aí vem aquilo, né: "Ah, mas o meu pai deixa eu fazer". Hum. Na casa do meu pai eu Ai, faço, porque meu gente, pai é mais legal, e tipo, como é complicado isso, né. e aí eu fico pensando para o autista mesmo, que isso para qualquer criança, como a gente tá falando, já provoca toda uma bagunça ali na rotina. Mas para o autista ele deve ficar muito, essa insegurança deve ser ainda maior, sabe, de não saber: "E agora, o Total, que que eu sigo?", né. total, total. E dá dó porque, assim, ó, quando os pais são separados, mas conversam entre si em prol do filho, a gente consegue orientar o pai numa sessão, a mãe em outra, e os 2 fazem a mesma coisa, porque conversam entre si. Aí, ok, estão pensando na criança. Agora, você pega casais separados que não se falam, brigam judicialmente, tem uma questão de ego ali entre os 2, tá, e ninguém olha pra criança. Gente, a única pessoa que tem a perder é a criança. Uhum. Então, assim, se tá nesse ponto, eu vejo, por prática mesmo, né, a gente conversa com o pai, conversa com a mãe, mas não adianta, não fazem igual, um fica jogando para o outro, a gente vê que a criança tá no meio, enfim. Antes, eu me senti extremamente responsável e
preocupada por isso, sabe? Eu tentava, meu Deus, eu preciso resolver, eu preciso ajudar. Só que chegou num ponto que eu falei, isso não cabe a mim. Uhum. Isso não tá no meu controle. Eu não tenho como abrir a cabeça desse pai, a cabeça dessa mãe e falar: olha, queridos, vão para terapia. Vocês têm que se tratar. Não deu certo o casamento. Cada um segue o seu lado, mas vamos pensar no filho, na criança. Mas, infelizmente, não é. A realidade não é assim, né? É bem. É triste pela criança, né? Exatamente. Só a criança que sofre. Só ela que sai perdendo, assim. Então, na Exatamente. verdade, muitos comportamentos inadequados que a criança tem vêm É dos um meio. adultos, vem do meio que ela tá. É o meio onde ela vive. Muitos, muitos. E outra, até questão de agitação, tá? Agitação motora, que às vezes se confunde com a hiperatividade, né? Ai, Uhum. meu filho tem muita agitação motora, é hiperativo, tal, tal, tal. Tira desse ambiente onde ele tá. Tira no ambiente familiar que ele tá para ver se não melhora. Então, o ambiente onde a criança vive reflete total no comportamento da criança. E, Fer, agora falando do ambiente escolar, tá? Uhum, Que é um outro local em que a criança fica bastante tempo. uhum, E é onde a gente recebe muitas queixas, principalmente assim, ah, meu filho bateu, né? Meu filho uhum, mordeu. uhum. Então, o que que é ali, como que essa escola tem que olhar para a situação e como que esses pais têm que lidar com a situação, ambos juntos, né? Ai, gente, como é difícil isso, né? Porque, Vamos pensar assim, ó, eu vou dar como exemplo aqui o meu filho, ele teve uma fase na escola que ele estava batendo muito, tá, e aí a escola me chamava praticamente todos os dias e tal. O que que eu trabalhei nele? Só que assim, ele já estava com 6 anos, verbal, né, ele já entendia, então o que que eu trabalhei muito com ele? Cada vez que eu pegava ele na escola eu falava assim: "Filho, olha só, se o seu amigo vier e te bater, te arranhar, como que você vai se sentir?" Aí ele falou: "Vou me sentir triste, vou me sentir brabo." "Você vai querer continuar a ser amigo dele, filho?" "Não, eu não quero mais ele comigo." "Pois é assim que este seu amigo está se sentindo. Filho, olha só, se você continuar fazendo isso, eles não vão querer mais ser seu amigo. Você não vai ter amigo, você não vai brigar." E fui colocando o que que ia acontecer com ele. Aos poucos ele foi entendendo isso, tá? E ele conseguiu, só que assim, é difícil ele ter o autocontrole na hora da frustração, na hora do sentimento de raiva, enfim. Mas aos poucos eu fui colocando estratégias para ele, na hora que ele ficasse com raiva, ficasse brabo, o que que ele deveria fazer. E hoje esse comportamento se moldou. A gente uhum, conseguiu moldar. Agora vamos falar de crianças pequenas que não têm essa compreensão, né? Então vamos pensar o seguinte: eu acho que é muito válido os pais perceberem em casa como que vem essa questão de bater, né. Então vamos pensar, o meu filho escuta um "não" e ele vem e me bate. Então se você já sabe que ele te bate diante de uma frustração, esse comportamento inadequado, o que que você tem que fazer? Já fica esperto. Na hora que você fala um "não", fica já perto do seu filho e você bloqueia a mão dele para ele não te bater. Você tem que agir no antecedente. Então, bloqueia a mãozinha dele. O que que é? Você vai segurar a mãozinha dele, um pouco firme, obviamente, sem machucar. Não vai uhum. falar nada para ele. Ele sabe que ele tá fazendo errado. Você não precisa falar para ele não fazer. Ele sabe que ele não pode fazer. Então, você só vai segurar a mãozinha dele, segura um pouco e soltou. Bloqueia. Isto é agir no antecedente. Teria que ser feito a mesma coisa na escola. Geralmente acontece de bater, de morder em troca de brinquedos. Então, na Uhum. hora que você quer pegar emprestado, geralmente acontece isso. O que seria o correto? A professora ficar atenta nesse momento e bloquear. Na hora que vê que a criança vai pegar o brinquedo, já bloqueia. Ou já faz a intervenção de fazer a troca. A criança que está com o brinquedo oferece para ela um brinquedo e ela oferece para outra outro brinquedo. Então a gente ensina a dividir através da troca por primeiro. Mas é difícil na escola isso. E nunca fazer meio que forçado essa troca também, né? A Não, criança não quer, daí vai lá, arranca e diz: "Não, mas tem que trocar". E, tipo, tira não, de um e dá pro outro, né? não, de Também maneira não, né? alguma. Tem que fazer naturalmente, tem que mostrar para ela: olha só, o amiguinho vai te dar esse.
presta esse um pouquinho para ele e tal. Enfim, aos poucos você vai fazendo isso. Só que na escola é difícil, porque são geralmente é o quê? Uma professora e uma auxiliar para 30 crianças. É quando tem auxiliar, né? Exatamente. Às vezes a gente tem visto cada vez mais que cada turma tem no mínimo ali 2, 3 autistas. Isso é bem normal a gente ver. Uhum, E tem salas que dependendo, daí é o autismo nível 1, por exemplo, de uhum. suporte. Aí eles acham, não precisa de tutor, né? Não precisa de alguém auxiliando ali. Daí deixa a professora sozinha. E aí eu fico pensando, eu como arte educadora, né, quando dei aula, gente, às vezes é muito difícil você conseguir dar a matéria e tomar conta quando é escola pública, ainda a gente tá falando de 40 alunos por Não dá turma, né? conta. E não tem nem como julgar essa professora. Não, porque você não tem estrutura, né? Exatamente. Estrutura mesmo E pra. daí o que que acontece em relação ao comportamento? A gente sempre a gente precisa, para moldar o comportamento, a gente precisa agir no antecedente, aquilo que eu falei. Na escola não acontece isso. A escola acontece, ela vai agir depois que o comportamento inadequado aconteceu. E daí o que que acontece? A criança, para você moldar, tirar esse comportamento inadequado de algo que já está na cabecinha dela, que já está adquirido, para introduzir um outro comportamento, que é o comportamento correto, é muito mais difícil. E aí? Entendeu? Porque você agir no antecedente, o que que é? Você vai impedir com que ela faça um comportamento inadequado. Então, você já Uhum. vai ensinar o correto para ela. Né, então vai bloquear a mãozinha dela e vai ensinar para ela, ó, carinho, carinho, diferente de já acontecer o comportamento inadequado, você tentar tirar isso do cérebro dela e colocar um novo. Isso é muito mais difícil. E aí, quando a gente tá falando em bater, né? Tipo, o morder, que às vezes também tem uma fase que as crianças mordem meio que olhando uma a outra, né? Uhum, uhum. Isso é birra ou isso é já uma crise, se a gente for pensar? Não vejo como uma crise, eu Não. vejo talvez como, o birra ou talvez até uma frustração, Uhum. entendeu? Naquela hora da raiva O ali. que pode ser relacionado ao autismo, que daí tem que ficar atento, pode ser, questão tátil. Né, então isso é muito importante. Então tem crianças que às vezes ela mesma se morde, né, porque ela precisa sentir uma coisa forte pegando nela, um aperto. Então às vezes ela mesma se morde. E às vezes ela faz isso no momento de frustração. Então você diz um não, ou até uma inflexibilidade cognitiva ali que aconteceu, ela nesse momento de raiva, de frustração, ela se morde. Então a gente tem que bloquear. Tira e daí você aperta bem profundo, porque se ela tá fazendo isso, sinal que ela quer algo profundo nela, né, que você pegue profundo. Então, até tem que ver, isso é muito importante estar, sempre, em conversa com as terapeutas do seu filho, para ver como que você pode ajudar nisso, né. Que questão sensorial, como que ele é, se ele gosta de toque profundo, toque leve, enfim, isso é muito importante. E até voltando, vou insistir mais na escola ainda, tá? Porque, por exemplo, aí a criança, você falou ali, né, que tem um comportamento também pela fuga, né? Uhum, Então eu não quero mais ficar assistindo essa aula, eu tô cansado, ou eu quero fugir dali, né? Tipo, tem que fazer um uhum, exercício e eu não quero fazer aquele exercício, eu uhum. quero. Aí a criança tem um comportamento ali e é o que acontece? Inadequado. E alguém vai lá e tira essa criança da sala. Ou o exemplo que a gente estava conversando em off ali Sim. antes também, que era, tipo, de levar pra dar comida pros peixinhos, né? Isso, que daí Então, aconteceu isso na escola do meu filho, né. Isso é muito importante gente saber, né. Então assim, vamos supor, a criança não quer fazer atividade, tá. uhum, Ela levanta e fica passeando. Por que que ela não quer fazer atividade? É uma fuga de demanda, porque eu não estou afim, porque eu já sei esse conteúdo, é tá. importante também, né? Exatamente. E muito dos autistas nível leve acontece isso, porque eles são muito inteligentes. Então eles terminam as atividades muito antes das outras crianças. E daí ele não tem o que fazer. Ele não vai Uhum. ficar sentado. Então assim, não tô afim de fazer, ou não sei fazer, não consigo, preciso de ajuda e não sei como pedir ajuda, ou eu já sei fazer esse conteúdo, faço super rápido e levanto.
Então, assim, a gente tem que saber o porquê que essa criança está levantando. Mas aí a criança levanta, a professora vai lá, pega no braço e faz sentar. Ela não vai sentar. Aí ela vai espernear, vai gritar, enfim. Precisa usar reforçadores, precisa usar coisas do interesse da criança, traz para a mesa, faz a criança sentar, sentou. Se você vê que é por falta, que a criança não sabe fazer atividade, oferece ajuda para ela, fala: "Ó, eu te ajudo, você consegue, você é inteligente, papapá", enfim, sempre colocando a criança para cima, sempre colocando o potencial dela. "Você consegue, eu te ajudo", e ali você ajuda a criança a fazer. Eu vou colocar o exemplo ali do meu filho que na aula de português, cada vez de ser aula de português, como ele já sabia o conteúdo, era super fácil, ele queria fazer uma montagem com caixa de papelão, que ele adorava criar. E daí a professora, eu fui na escola e falei para lá na escola, né, ele não pode fazer isso no horário da aula. E daí a tutora lá começou a falar para ele que não podia. E daí ele começou a espernear, gritar, não sei o quê. Aí tiravam ele da sala e levavam na sala da diretoria para dar comida para os peixinhos. Gente, ele amava fazer isso. E daqui a Então, pouco as outras assim, crianças vão fazer igual, né? Porque elas também querem dar comida pro exatamente. peixinho, né? Aí, assim, reforçou total o comportamento dele. Então, todo dia ele ia na sala da diretora para dar comida para os peixinhos. Aí eu falei: "Opa, peraí. Ah, mas e daí? A gente deixa ele se debater, a gente deixa ele espernear e não sei o quê". Aí até teve um dia que ele estava ali na birra e a tutora chegou e se abaixou para falar com ele, para oferecer outra coisa. E ele pegou e bateu nela. Aí eu falei: "Gente, não falem com ele precisa lidar com essa frustração. Só fica em pé esperando ele se acalmar. Não existe circo sem plateia. Enquanto vocês estiverem dando atenção para ele, esta birra vai se intensificar e vai durar por 15 minutos. Se você não der plateia para ele, se ele ficar ali fazendo a birra dele, você só ficar em pé, sem olhar para ele, sem dar atenção nenhuma para ele, eu garanto para você, em uma semana ele não vai mais fazer birra". E dito e feito. E aí, em sala de aula, tem mais um ponto que é de ter a plateia, que tem os outros alunos, né? Exatamente. Só que assim, ó, o que que acontece, pelo menos ali no caso do meu filho, né, a preocupação era da escola, do meu filho se sentir, envergonhado das outras crianças olharem para ele. Aí eu falei para eles, eu falei assim: "Não se preocupe com meu filho. Agora, como que as outras crianças se sentem? Ele incomoda? Esta birra dele incomoda os outros alunos? Os outros alunos deixam de fazer atividade por causa dessa birra? Como que é a sala em si?". E ela falou assim: "Não, eles continuam, se incomodam um pouco, mas a gente conversa, eles continuam". Eu falei: "Então tá tudo ok". Então, assim, eu preciso que vocês aguentem isso e banquem esse comportamento dele. O que que é bancar esse comportamento dele? É ficar em pé esperando passar a birra. Ele lidar com essa frustração, ele precisa aprender a lidar sozinho com isso. Eu não vou estar a vida inteira do lado dele ensinando ele. A hora que ele acalmou, aí sim eu vou acolher. Aí, aí eu abraço, aí eu converso com ele, aí eu vejo estratégias. Aí sim você vai falar assim: "Filho, olha só, Lucas, você viu o que aconteceu. Como que a gente pode resolver esse problema? Que estratégia a gente pode utilizar? O que que você acha?". Aí você começa a dar alternativa para ele. "O que você acha de a gente fazer essa dobragem com cartolina na hora que todo mundo for pro play, na hora que for pro parquinho?". Aí você tem a opção, você pode ir pro parquinho ou eu fico na sala com você fazendo essa dobradura. O que que você acha? Então, assim, você tá dando estratégia, você tá ensinando ele a resolver o problema e dando estratégias, entendeu? Então isso é importante. Sim. E aí também, a gente estava falando na escola da birra, Uhum. praticamente. Mas a criança autista também tem muitas crises na escola. E aí já é um outro comportamento que esse adulto tem que ter com essa criança, né? Com certeza. Crise é totalmente diferente, tá? Então, assim, vamos pensar. A criança teve crise, eh, até se autoagrediu ou agride os outros, tá? Isso é muito importante. A partir do momento que você tem uma criança
que agride os outros e coloca em risco as outras crianças, é importante retirar essa criança da sala, acalmar ela. Então, assim, pode ser até que ela tenha entrado em crise por algum barulho na sala de aula, até mesmo algum som que alguma criança fez, ou a canetinha no quadro pode ser também que gere uma crise. Enfim, tem que se pensar tudo que pode ter ocasionado essa crise. Agora, o que não dá para fazer é deixar a criança em crise dentro da sala e agredindo os outros colegas, ou se autoagredindo. Então, assim, E se te e autoagredindo, a gente tira a mãozinha dela, bloqueia, e aí que eu falo, é importante ter uma conversa com a terapeuta ocupacional para ver qual estratégia pode ser utilizado nesta hora tátil para ajudar essa criança a se regular, ou usar alguma coisa de interesse restrito dessa criança. Isso é muito importante. Agora tem que retirar de sala para não machucar os outros colegas. e até a crise, às vezes, na escola não é só o bater, o se bater, né, às vezes a criança chora, às vezes a criança grita, Isso, fica muito desregulada mesmo, né. exatamente. E usar o interesse restrito da criança é muito importante, assim, eu acho que ajuda bastante. Em alguns casos, não é 100%, né, mas eu acho que tem que tentar isso, sabe. O interesse restrito que você fala, tipo um hiperfoco, uma coisa assim que Isto, ajuda a hiperfoco. criança a desligar daquilo, o cérebro dela prestar atenção naquilo que ela Exatamente. gosta. Por exemplo, tem um hiperfoco com, sei lá, com letras e números, né. Então, assim, tá ali na hora da crise. Óbvio que a hora que tiver no pico da crise, a criança não vai nem te ver, ela não vai olhar aquilo, mas tenta, Uhum. tenta colocar ali, só coloca na frente dela. Não fala muito, tá. Então, assim, não adianta ficar assim: "Olha só, olha aqui, tem letra, tem número, tal, tal, tal". Não, só coloca na frente da criança para ela perceber que tem algo ali. Sabe, eu acho que isso, na maioria das vezes, até ajuda, tá. Então, assim, sempre utilizar esse hiperfoco da criança a favor numa hora de crise. Agora, não deixar ao acesso da criança o tempo inteiro. Utiliza isso só para a hora que ela entrar em crise, para acalmar. Isso ajuda bastante. E isso é bem legal falar para os pais, né, porque muitas vezes a gente tá falando, por exemplo, você sai de casa e a crise ela pode acontecer em qualquer lugar, né. Porque as questões Exatamente. sensoriais em casa, elas são mais controladas. E Isso. quando a gente tá fora de casa, a gente não tem controle no restaurante, não tem controle, num Uhum, shopping, numa uhum, loja. E aí, geralmente, acontece a crise, você tá num lugar público. uhum. E daí como conduzir, E né. como que porque eu vejo que daí isso também causa um desconforto muito grande nos pais. Que Uhum, aí, muitas vezes, deixam de sair de casa, porque aconteceu isso, tem medo que aconteça de novo, e dispor, né, porque muitas vezes você acaba pegando pessoas que não têm empatia nenhuma com a situação. E uhum, julgam teu filho, e vão te falar, vão julgar você, inclusive, né, porque estão vendo de uhum, fora, não entendem o que é aquilo, né. uhum. Isso é bem importante falar, e eu tive uma prova viva disso, né, com meu filho. Ele tinha 2 anos, a gente foi num restaurante, e ele adora coisas que giram, né. E a gente foi num restaurante onde fazia uma pizza, e daí tinha aquele rolo da pizza para abrir a massa. E ele estava fazendo, e daí com o rolo ali e olhando aquele movimento, né. E daí depois que ele abriu a massa, passou para o passo seguinte, que ele tinha que rechear a pizza, né. E tirou esse rolo da mão dele. Meu Deus do céu, ele entrou numa crise violenta, assim, e se debatia, tal, e me pegou desprevenida, e estava bem no início, e eu como psicóloga nessa hora, a teoria cai tudo por água, você já nem sabe mais, você fica cega, né. E eu peguei ele no colo e, nossa, e daí até uma pessoa falou algo que me machucou muito, né, um pai que estava ali, e daí eu fui lá, estava minha mãe na mesa, meu irmão, e eu não me aguentei, eu comecei a chorar, porque foi a primeira vez e me pegou desprevenida. Sim. Aí o que que eu fiz? A minha mãe na hora lembrou do hiperfoco do Lucas, que era hélice de helicóptero. Ele adorava ficar girando a hélice de helicóptero. Então ela entrou no YouTube, colocou um helicóptero e ele ficou ali, foi o que acalmou ele. E daí o barulho da hélice e ele olhando a hélice, ele foi acalmando, acalmando, e eu sempre andava com o helicóptero na bolsa. Porque se tivesse alguma crise na rua, o helicóptero salvava.
E daí ele ficou ali uns 20 minutos. E foi onde acalmou e a gente conseguiu continuar comendo a pizza. Mas isso que você falou acontece muito, Kelly, dos pais presenciarem isto e daí não saírem mais de casa com medo. Só que assim, a gente só vai ensinar a criança a conviver com essas coisas colocando ela nessas situações. Elas precisam ter estímulos, elas precisam adquirir essas experiências, senão elas não vão aprender. É, porque é aquilo que a gente fala, o comportamento, a gente aprende sempre meio que por repetição, né? Exatamente. E expondo a criança a vivências, né? Exatamente. É só através das vivências que a gente aprende. E até quando você sai, às vezes vai em festinha de aniversário, né? Também, assim. Que é outro lugar que você vê muito a criança ter Uhum, crises, assim. E aí, que também eu acho que são duas questões, né? De você também não deixar de fazer as coisas uhum. e às vezes também não forçar a fazer tudo no tempo que você quer e não no tempo que a criança tem. Às vezes você chega na festinha de aniversário, às vezes a criança precisa de um tempo num lugar mais tranquilo antes de ela ir se habituando ali, né? Mas aí você Exatamente. chega e já tá aquela muvuca, a criança já tem o estresse. E Exatamente. aí, aquilo que a gente fala, de saber o porquê, o momento ali que aquilo vai estourar, né? Tem que saber o tempo da criança, gente. Isso é muito importante. Então, assim, às vezes a criança, aquilo que você falou, ela entra na festinha, ela já coloca o pé para trás, daí ela vem no colo, ela não quer. Aí as mães, tá, e o que que eu faço? Fica parada na porta da festa. Espera o tempo dela. Aos poucos você vai entrando, vai se aproximando aos poucos. Não queira entrar de uma vez na festa. Então, aos poucos você vai se aproximando, ela vai adquirindo confiança, ela tá segura no seu colo. Aí, a hora que você entrou na festa, que você viu que a criança se soltou, aí sim você coloca ela no chão e aos poucos vai indo. Então, assim, ela tem o tempo dela para isso. Você sabe que acontece bastante também das crianças terem medo de personagens, né? Aham. Então, assim, personagens da Patrulha Canina, enfim. Em aniversário, muitas das vezes tem, né? Então, eu oriento o seguinte: a criança não quer chegar perto, né? Vai no colo da mãe. E daí a criança quer sair do ambiente. O que que eu oriento? Filho, olha só, a patrulha canina está longe. Ela não vai vir aqui. Você está no meu colo, tá tudo bem. Então, assim, tenta não sair nesse momento, tenta passar confiança para ela, dizer que não vai chegar perto, porém ele não precisa sair. E que tá tudo bem, tá seguro. Tá? Então, isso é importante. Não força. E tudo tem que ter o tempo da criança, aos poucos, por aproximação. Outra coisa, a gente tava falando também de estereotipias, né? Uhum, Quando que uma estereotipia, ela passa a ser um comportamento inadequado? Porque muitas vezes eu vejo também os extremos aí. A estereotipia que às vezes a criança só faz para se autorregular e que aquilo, uhum. né, faz com que ela se sinta melhor ali. Sim. E a estereotipia. E aí os pais não Por querem. prazer, que dá prazer. E aí os pais não querem nenhum tipo de estereotipia, os pais ou alguém tem, né? Uhum, Ah, não, não quero que faça porque eu tenho vergonha que meu filho faça isso em público. uhum, É, porque acham esquisito, porque acham que é, né, uhum, mania e tal. uhum. E vão lá e cortam abruptamente, né? E aí você corta aquela estereotipia, mas a criança vai ter outro comportamento em função disso, né? É bem importante isso, essa questão da estereotipia. Então, assim, tem a estereotipia para se regular, tá? Por exemplo, Uhum. tá na festa de aniversário e muitos estímulos, e a criança começa a girar, tá? A girar, girar, girar. Gente, ela tá se regulando. Olha o tanto de estímulo que tem ali. Uma forma dela se regular. Ok. Agora ela tá dentro de casa, tá tudo bem, sem muito estímulo e tal, e ela fica girando, 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 girando. Ela tá se regulando? Não. Ela tá fazendo aquilo por prazer. Ali é uma estereotipia que tem que ser cessada, tá? Então, assim, Mas sempre, tipo, ou assim, qual é o limite, né? Porque é muito difícil de saber o limite das coisas no Então, autismo. E entra naquilo que a gente fica muito perdido
como pai? Até que ponto eu deixo, não deixo, né? Então, o que que eu oriento? A hora que você vê que a criança começa a girar, já dá uma bloqueada, tá? Mas o que que você vai fazer? Você não vai segurar na mão da criança, para, não sei o quê. Não. Você pode dar uma outra função para isso. Brinca com ela, pega na mãozinha dela, pula, brinca de roda, começa a cantar música. O que que você está fazendo? Você está ensinando ela, naquele momento, a agir corretamente. Você está ensinando ela a dar função para aquilo. Você está fazendo uma sinapse no cérebro dela diferente. Entendeu? Então, é uma maneira de você tirar ela da estereotipia, mas dando uma outra função para aquilo. É a mesma coisa o carrinho. Então, teu filho tá em casa o tempo inteiro com o carrinho, sei lá, deitado no chão, colocando o carrinho para frente e para trás, ele com a cabecinha no chão, olhando a rodinha girar, tá? Aquilo lá é funcional? Não, não é. Então, eu tenho que parar com aquilo. Ele não tá se regulando dentro da tua casa. Ele tá fazendo aquilo porque tá gerando algo prazeroso para ele. E ele não tá fazendo sinapse nenhuma no cérebro, não tá criando rede neuronal nenhuma. Então, o que que eu tenho que fazer como mãe? Eu tenho que pegar outro carrinho e junto com ele fazer barulho do carro para ele te olhar. Aí você vai pegar esse carrinho seu, vai subir pelo sofá, vai subir pela parede, vai embaixo da cadeira, vai fazer uma rampa. Você vai ensinar ele a brincar corretamente com aquele carrinho. Aí você pega na mãozinha dele e faz ele fazer igual a você, faz uma imitação. Você está fazendo uma sinapse no cérebro dele. O que que você está ensinando ele? Opa, com aquele carrinho, eu posso fazer isso, eu posso brincar de rampa, eu posso brincar ele no sofá e não ficar só colocando ele para frente e para trás na estereotipia. Então eu tenho que ensinar o meu filho o que ele pode fazer com aquela estereotipia, que ele pode fazer algo diferente. Eu tenho que ensinar ele. Ele não vai conseguir fazer sozinho. A criança autista, ela precisa ser pega na mão e ensinada absolutamente tudo. Então isso é muito importante, gente, principalmente em casa. E também em casa é onde é onde acaba acontecendo mais, que a gente vê, assim, que a gente falou ali na escola, que às vezes a criança se bate ou bate nos outros, né? Mas em casa a gente vê muito também a criança ter questões de bater a cabeça na parede, né? Uhum, De se bater mesmo, uhum. ou se cortar, ou coisa assim. Nessa hora, assim, como que é também a conduta que esse pai e essa mãe tem que ter, né? E muitas vezes você também não sabe como impedir aquilo, só que também não pode deixar, né? Exatamente. Aí você tem que, eh, tenta por isso que eu falo da questão da terapeuta ocupacional, eu acho que é tão importante isso, tá, para saber, como que você pode, você vai bloquear ele de se machucar, obviamente, mas que input você tem que dar para ele sensorial, para ele conseguir, se regular, entendeu? Isso é muito importante, porque ali não vem só comportamento, ali vem questão da terapeuta ocupacional. Por isso a importância de uma equipe multidisciplinar, de se conversarem entre si, de conversarem com os pais. Isso é muito importante para você saber lidar nesses momentos. Eu sempre falo que é uma tríade, né? Na verdade, é escola, família e profissionais, né? Com certeza, com Porque aí, certeza. se você não fala com essas três esferas que fazem parte ali da vida do Uhum, seu filho, cada um vai ter uma atitude diferente, como você falou, né? Na escola estavam dando uma recompensa exato, para um comportamento que era inadequado. exato. E em casa a mãe já disse que não é daquela forma, e daí a terapeuta, às vezes, os pais nem sabem direito como é trabalhado a Uhum. terapia. E para que serve aquilo que você está trabalhando, né? Isso é muito importante, tá? Essa troca de informações entre os terapeutas e com os pais. Então, assim, um exemplo que a gente teve lá na clínica, né? A criança é pequena, tá? E ela não ficava sentada na cadeira. Então a gente tinha que, eu como psicóloga, tinha que fazer o treino da habilidade da criança ficar sentada na cadeira, tá? Ok. Mas como a gente trabalha em uma clínica multidisciplinar, com vários profissionais e a gente trabalha em conjunto e troca informações, o que que eu fiz? Eu cheguei para a TO e perguntei, Fulana, eu posso trabalhar esse comportamento, essa habilidade nessa criança? O que que ela falou? Não, Fernanda, por enquanto não. Por quê? Ele tem hipotonia, e ele não tem controle postural.
Então, como que eu vou trabalhar uma criança sentar na cadeira, sendo que ela tem hipotonia e não tem controle sobre o corpo? Impossível. Então, assim, se não tem esses profissionais conversando entre si, se for tudo individual ou psicólogo numa clínica, terapeuta em outra, fono em outra, o que que acontece? Eu, como psicóloga, o que que eu ia fazer? Ia treinar essa habilidade social de ficar sentado. Porém, o que que eu ia causar de trauma nessa criança? Então, assim, precisa ser conversado entre os profissionais para saber qual momento que eu entro como comportamento, qual momento é primeiro a TO trabalhar a questão tátil, vestibular, sensorial. Então, precisa ter. E principalmente nas devolutivas com os pais, nas reuniões, passar para os pais, né? O que que eles podem ajudar em casa, como que eles podem. Questão de comportamento, eu sempre falo para os pais, qual a dificuldade que vocês têm no dia a dia? Eu preciso que vocês me tragam exemplo concreto do dia a dia. Tá, a criança teve uma birra, mas por quê? O que que aconteceu antes? Como foi essa birra? O que que você fez depois? Aí eu consigo te orientar. Então, isso é muito importante, essa conversa, Ô, essa Fer, troca. e a gente tá falando de crianças, muitas vezes, que já têm dificuldade, mesmo sendo verbais, crianças que conseguem se comunicar ali, né, de uma forma Uhum. mais assertiva, assim, já têm dificuldade e passam por essas situações. Então, vamos pegar uma criança que tem muita dificuldade na comunicação mesmo, em se expressar e comunicar aquilo. Então, ou ela não tem uma fala funcional, ou ela tem, Uhum. não é verbal. E isso acontece mais ainda, tipo, elas têm mais comportamentos inadequados? Muito, muito mais, muito mais. Eh, eu digo o seguinte, a comunicação não é só fala, né. Uhum. Então, assim, a criança pode se comunicar apontando, puxando, enfim. Então a gente tenta primeiro ensinar essa habilidade para a criança de se comunicar de uma outra forma, tá. Porém, a criança cresceu, já está com 6, 7 anos, não fala, não é verbal, é mais grave, não consegue se comunicar de outra forma, enfim, altera o comportamento? Muito. Ela não consegue se comunicar, altera demais o comportamento. Então, assim, como que a gente vai identificar, eh, se é sensorial, se não é? Então, assim, os pais, nesse caso, têm que ter um olho muito mais clínico. Então, eles têm que perceber muito o comportamento da criança. Por exemplo, a criança vai na festa de aniversário, eh, indo para a festa, tá tudo bem. Chegou na festa, tá tudo bem, brincou, tal, tal, tal. Começou a cantar o parabéns, você vê que a criança começa a se agitar, começa a ficar braba, começa a vir comportamento inadequado. Opa, peraí. É alguma coisa relacionada ao parabéns. Será que é o som? Então, o que que a gente pode fazer? Talvez comprar um abafador. Aí vocês vão por estratégias. Então, os pais precisam observar muito isso. Em que momento que o meu filho, que não é verbal, em que momento que ele apresenta um maior comportamento inadequado? Para daí começar a pensar, daí chama as terapeutas e começa a pensar. Olha, ele apresentou quando foi isso, quando foi aquilo, tal, tal, tal. Aí sim. E outra, comunicação alternativa, né? Eu ia falar que até o autista mesmo, o que fala ali e tudo mais, ele tem às vezes dificuldade para entender essa rotina que vai ser quebrada, né? Por conta da rigidez e tudo mais. Então, às vezes, criar já, mostrar através de figuras o que, que vai acontecer. Passar isso com Uhum. ele antes de sair de casa, né? Você vai pro mercado, você falou, ó, hoje eu vou comprar só isso. Ou eu vou pra festa de aniversário, vai ter isso, isso e isso. Então, a gente já antecipar para a criança o que, que vai acontecer. Através de Perfeito, desenho, através da comunicação alternativa que você falou, né? perfeito. Combinados, né? Exatamente. E mostrar para a criança, para ela não ser pega de surpresa, para ela não saber Uhum. onde ela está indo. Isso é muito importante. Eh, eu fazia muito com o Lucas, com meu filho, quando a gente ia em parque, porque daí você chega e fala assim: "Filho, nós vamos no parque", ou "Nós vamos no parque dos dinossauros, vamos no parquinho", enfim. Eu ia no Google, pesquisava lá e mostrava as fotos. "Olha, nós vamos nesse parque, esse parque tem isso, 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 tem muitas pessoas, tem muito barulho". Eu ia antecipando isso para ele. E isso é muito importante para o autista. Então, e se não tem uma compreensão,
se não é verbal, se utiliza muito do visual. Então, assim, de figuras. Até tem muita criança que utiliza a rotina visual, a rotina mesmo, né? Uhum. Então, assim, vai acordar, aí coloca lá, escovar os dentes, se trocar, escola, e assim vai indo. É muito importante isso, a previsibilidade para criança autista é muito importante. Você evita muitas crises. E por isso que eu falo, isso é agir no antecedente. Você está evitando que aconteça um comportamento inadequado. Exatamente. Então, acho que a gente falou bastante coisa, assim. Bastante. Vamos Bastante. falar da inflexibilidade cognitiva? Sim, também. Vamos lá. Eu ia fazer assim, vamos ver se a gente tem um. A gente falou todos os por fuga, por. Uhum. Né? Vamos lá. Inflexibilidade cognitiva, eu tenho muito isso, assim, que muitos pais me perguntam, né? Como que faz, tal. Na verdade, a criança só vai aprender se a gente cortar esse ritual, né? Então, assim, o Lucas, o meu filho, ele gosta de almoçar, de comer sempre com uma colher dourada. E se não tem a colher dourada, ele fica bravo. É a tal da inflexibilidade cognitiva. É sempre com a mesma colher, ou sempre com o mesmo prato, sempre do mesmo jeito, tal, tal, tal. Sempre eu oriento os pais. Se você vê que o teu filho pegou a mesma colher 2 dias seguidos, já muda de colher. Então, nunca deixe sempre a mesma colher, ou sempre o mesmo prato, o mesmo copo, sempre altere. Todos os dias mude, tá? Como que eu fiz para tirar isto do Lucas? Um dia ele pegou a colher e ele queria sair. E açaí para ele é um reforçador muito alto. Aí eu falei para ele: "Você quer açaí? Ok, então tem que ser com outra colher". Aí foi aonde ele aceitou. E daí assim eu fui tirando. Mas por quê? Se eu colocasse ali para ele um prato de, sei lá, brócolis, que ele não gosta, e eu falasse para ele: "Filho, para você comer brócolis tem que ser com outra colher". Ele não ia trocar de colher. Por quê? Porque a demanda é alta e o reforçador é baixo. Então eu preciso de algo, um reforçador, algo que ele goste muito, para uma demanda mais baixa. Aí ele conseguiu. Outra coisa que eu fazia, toda vez que chegava da escola, ele que tinha que apertar o botão do elevador. "Filho, vamos fazer o seguinte? Hoje você aperta, amanhã sou eu, um dia você". No início, nossa, quando eu ia apertar, ele ficava bravo, se jogava no chão, tal. É o tempo dele, a frustração dele. Eu só ficava ali esperando. A hora que ele se acalmava, eu entrava dentro do elevador, ele entrava atrás de mim. Então, é só assim pra gente quebrar. A gente tem que colocar eles nessas situações. Senão você não quer. Aqui a gente tinha muito rituais, assim, né? Que no autismo é bem comum mesmo, né? A Uhum, pessoa tem muitos rituais, assim, então você falou de comer no mesmo prato. Isso interfere até na questão de seletividade alimentar, né? Que às vezes você uhum, faz sempre as coisas do mesmo jeito, só come se estiver naquele lugar, com aquele uhum, pratinho. E aí a gente começou a. Então, tinha o lance lá de colocar as pecinhas de Lego, sempre as vermelhas, depois as azuis, depois as amarelas. E era uma época que a gente nem tinha diagnóstico ainda, mas estava naquela fase de procurar ali o diagnóstico e tal. E aí eu lembro que eu começava, tipo, colocou as azuis e no meio eu jogava uma amarela. E aquilo gerava um mal-estar muito grande. ah, É que as pessoas às vezes veem assim, né, olham de fora e não entendem mesmo como que é difícil pro autista é muito. quebrar esses padrões, assim, né? Então, É por exemplo, aversivo é para eles. aversivo, né? Então, cantar, por exemplo, tinha uma fase que gostava muito de um personagem. E aí tinha a musiquinha do personagem. Cantava sempre a musiquinha. E daí até a musicoterapeuta começou e a gente também fazia em casa, às vezes, colocar uma letra diferente na musiquinha. Uhum, E aquilo também gerava um desconforto muito grande. hum, E aí você. Mas aí você não fica fazendo a música inteira, porque daí a criança realmente vai entrar numa crise, porque você tá, né? Tipo. uhum. Tem que ir aos poucos. Aí você vai. Hoje você colocou uma pecinha, amanhã ele vai de novo. Então, assim, você vai quebrando aos pouquinhos, né? Exatamente, exatamente isso. E é só colocando eles nessas situações que você vai quebrar esse padrão. E porque também a gente hoje tá falando deles enquanto crianças, de coisas que aparentemente
Quando você não tem diagnóstico, até você vai achar fofinhas as coisas que o autista Uhum. faz. Assim, empilhou todas as caixinhas de leite, organiza as coisas todas Ou andar na certinhas, ponta do pé quando é pequenininho é bonitinho, mas mas depois, então traz prejuízos para a vida dele, muito. né? Porque daí não vai saber flexibilizar lá numa brincadeira com as crianças Uhum, e quer ter amigos, mas não consegue por quê? Porque não é flexível, né? Então, assim, uhum. são coisas que a gente tem que ir trabalhando. Não de uma forma agressiva, tá, gente? Eu gosto sempre de falar assim, que também não é chegar lá, isso não vai mudar, a criança não vai deixar de ser autista, né? Uhum. Mas você vai trazer coisas para que melhore a qualidade de vida dela, no relacionamento dela com as outras pessoas, né? Com certeza, com certeza. E como você falou, né, Kelly, nada agressivo, nada aversivo de prender, de gritar, não. As coisas têm que ser aos poucos. Até falou em gritar, né? Porque muitas vezes a gente vê ainda resquícios assim daquela educação em que só funcionava se eu educasse com grito e se eu batesse na criança. E isso, no autismo, eu vejo que. Por quê? Porque muitas vezes esses comportamentos exigem que a gente tenha muito mais paciência. Muito mais. Muito mais paciência. E eu vejo que para muitos pais isso é muito difícil, né? Ter a paciência. Então é importante também a gente frisar, né? Educar dessa forma. Vai resolver o comportamento inadequado? Isso é muito importante, assim, porque o grito, ele gera medo na criança. É a pior coisa que tem. A criança não vai aprender assim. E eu sempre digo para os pais o seguinte: o dia que você não estiver bem, não queira moldar o comportamento do teu filho, porque você vai se estressar, você não vai ter controle emocional e você vai gritar com seu filho. E vai ser pior. Então, assim, o dia que você quiser eh, trabalhar essa inflexibilidade cognitiva, você tem que estar ciente, vocês têm que estar bem emocionalmente e vocês têm que estar ciente que você trabalhar essa inflexibilidade vai desencadear um comportamento inadequado no teu filho e assim, para ele se regular vai demorar algumas horas. Então você vai chegar em casa, não vai ser tranquilo assim, ai filho, vamos tomar banho, ele vai. Não. A partir dali que você começou a trabalhar a inflexibilidade cognitiva dele, que você quebrou aquele padrão, qualquer outra coisa que você fizer dali para frente, vamos pensar que a paciência do teu filho vai estar bem mais curta. Então, vai vir mais brigas, vai vir mais birras. E você, como pai e mãe, tem que estar estruturado emocionalmente para aguentar aquilo e para ajudar o seu filho. Senão, vai ser uma briga, vai ser uma gritaria. Teu filho gritando de um lado e você do outro. E daí é pior. E o adulto da história é a gente, né? Exato, Eu falo, quem educa é pai e mãe. com A criança tá certeza. ali para absorver o que Fruto, você traz. ele é fruto. A criança é fruto de você, do que você passa para ela. Nisso daí também se encaixa a questão da chupeta. Os pais chegam e falam que quer tirar a chupeta, né? Ah, eu não sei se eu tiro, não sei o quê. Eu olho para a mãe e falo assim: quem tem que estar preparada não é a criança, é você. Você está preparada para aguentar o seu filho chorando de madrugada, demorando para dormir? Você está preparada para isso? Não, eu não tô, porque eu tô trabalhando muito. No dia seguinte eu preciso estar bem para trabalhar. Então não é o momento de você tirar. Você tem que saber o momento, você tem que estar preparada para isso. Não é a criança. Porque a criança vai precisar de acolhimento nesse momento. E você tá disposta a acordar a madrugada inteira para acolher teu filho? É a pergunta que Exato. realmente a gente tem que se fazer Exato. em cada fase, né? Com Desfraude, introdução Exatamente. Por alimentar. isso nós pais precisamos de terapia, né? De muita terapia. Não são só os É. filhos. Eu digo que a terapia ela te traz Com autoconhecimento certeza. e aí você consegue, quando você tá bem com você mesmo, passar o que realmente teu filho precisa, né? Uhum. Porque senão fica todo Você tem que mundo. estar segura, né? Exatamente. É muito. Fer, então vamos dar umas dicas assim, tipo, pra gente fazer um encerramento agora. Uhum. Dicas assim, pros pais mesmo, estão querendo saber como que eu lido com os comportamentos inadequados, então a gente fazer um resumão mesmo. Assim, o que que eles têm que ter em mente, né? Quando é a Uhum. birra, quando é a crise, e para que eles consigam ter uma qualidade de vida, né? E dar essa qualidade de vida para os filhos, né? Então vamos lá.
um resumão, né? É. Birra é quando a criança, ela faz um comportamento inadequado de se jogar no chão, em detrimento de algo que ela quer e direciona a atenção a uma única pessoa. O exemplo do mercado. Ela quer um chocolate em detrimento daquilo, ela direciona a atenção para a mãe se jogando no chão, querendo a atenção. Esse é o objetivo da birra, tá? O que é importante? É, na hora da birra, não fique oferecendo coisas para a criança para tentar tirar o foco, tal. Só vai piorar essa birra, tá? Então, se você não vai dar o chocolate, não ofereça outra coisa. Só fique do lado da criança, espera ela lidar com sua frustração, espera passar, abaixou um pouco o choro, se comunicou corretamente, teve um comportamento adequado, que é o que você espera da sua criança, do seu filho, aí sim você acolhe, tá? Então, só fica ali do lado da criança, como passando segurança para ela. Isso é muito importante. Outra coisa que eu digo para os pais: combinado é combinado. Se você combina algo e você não vai cumprir, então não diga. É preferível você nem falar. Já dá de início, nem fala. Do que você falar que não vai acontecer e você vai lá e volta atrás. Isso é a pior coisa, tá? E daí você não passa segurança para o seu filho. Limite. Criança autista precisa de limite, como qualquer outra criança. A criança, ela só se sente amada através do limite, através da confiança. Então, eu sempre dou um exemplo da você colocar um prato para a criança comer, para a criança almoçar. Se você colocar um prato ali, sair, deixar teu filho comendo sozinho, se teu filho comeu ou não comeu, tanto faz como tanto fez, você sequer se esforçou para ajudar ele a comer, teu filho saiu da mesa, você foi lá, pegou o prato, colocou na pia. Como que ele se sente? Poxa, minha mãe nem me deu atenção, minha mãe não se importou comigo. O que é isso? É falta de limite. Diferente de você ir lá, sentar do lado do seu filho, tentar ajudar, tentar falar para ele comer. Ou como que vai passar isso pro seu filho? Opa, minha mãe está preocupada comigo. Ela se sente importante, a criança. Então, isto é dar limite. A criança se sente importante e você passa a confiança através do limite. Eu acho que seria isso a questão de mais de comportamento, como lidar na birra, que é não ceder, se você disse não, e esperar passar essa frustração. Não acolher no momento que a criança está no chão chorando. Esse não é o momento correto de você acolher. E nem oferecer coisas que só vai piorar. Acalmou? Aí sim você pode acolher. É isso. Quero agradecer, Fê, por ter vindo gravar com a gente, trazido tantos temas, né, importantes que geram dúvidas e muita ansiedade mesmo nos pais, nos professores que estão ali, né, com a criança diretamente. E aí, gente, se vocês tiverem mais perguntas, algum questionamento, as redes sociais da Fer estão aqui embaixo. Então, entra lá no Instagram, né, Fer? E manda sua pergunta que ela vai te responder, né? Com certeza, eu tô à disposição. Adoro essa troca de experiências de pais. Também sou mãe atípica, então gosto bastante, porque eu vejo que a teoria é uma coisa e a prática é outra, né? Uhum. Então a gente tem as dificuldades que vocês têm, eu também tenho. E eu só tenho que te agradecer, Kelly, imensamente pelo convite. Adorei, acredito que tenha sido bem válido o nosso podcast e estou à disposição. Obrigada, viu? Gente, agradecer vocês também que ficaram aqui assistindo com a gente até agora. E então, assim, dê o seu like nesse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, se inscreve no canal. E toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem um episódio novo por aqui. Beijo grande, pessoal, e até semana que vem.